Fala, Will, beleza? Estou aqui com o meu sócio hoje, nosso amigo aqui, nosso CISO aqui da Strat, o William Lima. E aí, para você que está assistindo esse é o seu primeiro vídeo, tá? A gente está falando sobre cultura de segurança para médias empresas, né? E a gente escolheu médias empresas porque a média empresa não tem lá um CISO, um cientista de fraude, não tem uma equipe focada em cultura e tal. Então a gente está trazendo práticas, né, de grandes empresas, né, e práticas do mercado, na verdade, mas com o foco em como você, gestor aí de uma média empresa, pode aplicar no seu dia a dia. E aí o foco aqui com o William, né, que é um cara professor, vou pedir para ele se apresentar já, assim, né, mas é um cara que entende muito da cabeça do atacante, a gente vai focar nisso aqui, nesse papo, tá? Então, William, obrigado aí por topar o desafio, vou pedir para você se apresentar e aí eu tenho um monte de pergunta aqui para te fazer. Obrigado, André. Bom, meu nome é William Lima. Eu estou CISO na Strat, mas antes de chegar a CISO, eu passei por uma série de aprendizados, né, para que eu pudesse me tornar um CISO. E eu fiz algumas certificações. Eu tenho um número de certificações aí relativamente grande. E hoje eu dou aula, né? Eu ministro aula de tratamento e resposta a incidentes em uma das faculdades aí que detém essa gama de conhecimento, né, na parte de segurança ofensiva, que chama CAD TI. E dentro da CAD TI, então, nós temos uma pós-graduação lá de segurança ofensiva, ao qual eu sou um dos professores. Eu gosto muito desse viés assim, de pensar um pouco como atacante e me posicionar dessa maneira, né? Não na parte só defensiva, na parte de CTI, de Cyber Threat Intelligence, mas também na parte ofensiva, que eu acredito que talvez seja um viés mais purple team, né? Mas me agrada bastante aí esse tipo de atividade, né? Não, legal. E aí é isso, assim, ó, até aqui na Strat, né, o William cuida dos times aí de resposta, né, mas também sempre que a gente pega um projeto, né, de segurança ofensiva aí, né, ostensiva, né, que eu preciso ir fazer um ataque, o William é um dos caras que encabeça aí o time, né. E aí eu queria começar te perguntando assim, cara, porque quando a gente fala aqui de cultura e a gente fala do fator humano, né, da pessoa ali, ainda gera uma dúvida no mercado de que, assim, o quanto isso é relevante num ataque ou não. Se eu subir só minhas camadas de proteção, cara, botei um firewall top, botei proteção na minha nuvem, botei proteção no endpoint, botei proteção no mobile e tal, blá, blá, o quanto o fator humano ainda é um fator de risco, assim, na cabeça do atacante, assim, como que ele vê isso? Olha, se você só subir tecnologia sem ter alinhamento de processo, sem treinar as pessoas, dificilmente você vai conseguir blindar aí o seu negócio, né, de uma maneira ali que tenha uma resiliência, né? E certamente o atacante ele vai conseguir bypassar as suas defesas e vai concluir algum tipo de objetivo, que aí pode ser ali uma imensidão, né? E o atacante tem muito tempo, né, André? Que é uma coisa que também a gente vê como isso faz diferença, né? Numa atividade de pentest ou até de red team, a gente percebe que nós temos um tempo limitado, né, para efetivamente fazer aqueles testes. O atacante não, o atacante ele vai tentar espreitar o máximo que ele conseguir, e às vezes o desgaste que ele vai ter é muito grande e aí ele pode acabar desistindo de fazer uma tentativa ali de onar aquela empresa. Onar é invadir, tá? Esse é o termo Uhum. lá no mercado, né? E então a gente vê aí como a engenharia social faz uma diferença imensa nisso, né? Hoje nós mesmos entregamos as informações para que o atacante nos ataque. Então, Uhum, uhum. a gente tem que tomar muito cuidado em tentar fazer isso de uma maneira talvez aí bem menos, assim, bem menos com o menor número de informações, diminuindo as superfícies que podem ser atacadas, né? Então, eu vou Uhum. dar um exemplo aqui. A gente vai abrir uma vaga e cita lá determinadas ferramentas. O atacante tem essa informação também, porque ele pode simplesmente criar um interesse exatamente numa prospecção de emprego. E às vezes a Uhum. pessoa que está buscando um emprego ali, né, na sua companhia, ela pode ver assim, pô, vou ver como é que está isso aqui, vou tentar fazer uma invasão. Então tem muitos Uhum. aspectos aí que podem ser usados, né?
Você tem algum exemplo de técnicas de engenharia social que o pessoal mais usa, ou que eles usam e que é muito criativo, e que às vezes é difícil a gente usar? E que você vê aí de técnicas? Olha, a gente vê assim, basicamente, hoje o pessoal usando muito o LinkedIn para coletar informações ali de pessoas-chave dentro da companhia, né? Inclusive, em determinadas ações ali de um pentest, a gente também usa para conseguir coletar essas informações, e aí fica mais fácil chegar em e-mails, buscar algum tipo de DORC vazada, que tem ali dentro de uma Surface, de um Google, né? Ou até buscar credenciais vazadas ali na Deep Web, no Telegram, no Discord, que são ali informações que ficam na mão do atacante, basta ele ter esse monitoramento, esses grupos que ele pode participar ali gratuitamente, sem ter muito esforço, né? Então, assim, então um caminho que o cara vai até antes da engenharia social, assim, né? Um caminho que o cara vai é ele explorar o que já está disponível aí na internet, por exemplo, de credencial vazada, né? Certo? Esse é um Exato, primeiro caminho, né? Um caminho mais fácil, vamos dizer assim, é o low hanging fruit ali, né? As frutas baixas, né? exato, né? É fácil tu chegar nesse tipo de informação. E isso faz com que o atacante, ele às vezes nem te invada, ele autentica, né? Então, Uhum, ele busca lá uma credencial vazada, que foi vazada através do InfoStealer. Os smartphones possibilitam isso, porque às vezes não tem uma proteção naquele smartphone, ou no computador da uhum. casa do colaborador ali, que está sendo alvo daquela atividade maliciosa. E aí o atacante ele aproveita disso e vai para cima com tudo. E às vezes, em muitos casos, pega ali uma aplicação com uma credencial que às vezes Uhum. não tem um privilégio tão alto, mas ele Uhum. consegue escalar privilégio e aí ele consegue se movimentar dentro da companhia. Vou te perguntar mais sobre isso aí, de escalar privilégio, mas até antes disso, o cara, então, ele vai ali na fruta baixa lá, né? Pegou lá uma credencial que já tá vazada. Como é que vaza essa informação? E é porque, assim, eu já te ouvi dizer aqui, falou assim, gente, se a gente procurar credencial vazada de todas as empresas, vai ter lá, de gente da Microsoft, vai ter credencial vazada de gente da Microsoft, de todo mundo. Como é que vaza essas credenciais? Normalmente através de InfoStealer, e, que é um tipo de malware, né? Que ele consegue fazer essa captação dentro dos navegadores e assim, muito porque o colaborador não tem lá uma solução de anti-malware na sua casa. Às vezes na empresa Uhum, tem. A empresa às vezes tá num nível de segurança até bom, mas na uhum, casa dele, no smartphone dele, a empresa não está usando uma solução de MDM ali para controlar esses uhum. softwares que o colaborador utiliza. E aí isso acaba sendo exfiltrado lá do dispositivo desse device do colaborador. Então, em Uhum. muitos casos, é dessa maneira que acaba ocorrendo. Então, o InfoStealer é um malware, é uma coisa que está instalada na máquina da pessoa para roubar informação, é isso? Exato, exatamente. Às vezes no Exatamente. computador Então, dele pessoal, né? Até eu vi um caso recente, foi um caso público, nem é tão recente, na verdade, né? Mas é um caso famoso, né? Que é o que foi da Disney, né? Um desenvolvedor lá usou uma máquina dele pessoal para baixar um esquema lá de fazer música com IA, acho que era de fazer música, se não me engano, e aí aham, tinha lá o InfoSteer que roubou o cofre de senha dele, e no cofre de senha dele tinha a senha da empresa, né? E aí o cara verdade. roubou 4 tera de informação do Slack e tal, enfim, foi um escândalo. Mas assim, mas beleza, o InfoStealer então é um caminho, o cara tem lá um malware e tal. E quando a gente traz o fator humano para isso, assim, que outras técnicas o cara usa lá para poder roubar essas credenciais aí sem conseguir instalar nada na máquina da pessoa? Phishing, né? E aí, phishing, André, hoje já é muito mais amplo do que apenas você mandar um e-mail lá para aquele alvo, né? Hum, Hoje, o phishing está no Teams, está no WhatsApp, está no Telegram, né? hum, Então, você manda lá uma espécie de isca e o hum, colaborador clica naquilo achando que talvez seja verdadeiro, né? Então, uhum, uhum, a gente valida isso e pode fazer esses testes de phishing também numa atividade de pentest se tiver dentro das regras de engajamento. Agora, é uhum, fato, boa parte dessas ameaças vem por e-mail e são e-mails que realmente deixam até um profissional de TI na dúvida, né? Cara, uhum, isso aqui é da uhum, empresa, e aí se ele não está preparado para analisar,
ele acaba caindo, né? Então, a gente vê em vários aspectos aqui, em campanhas de phishing que nós mandamos para diversos clientes, profissionais da TI caindo também nas atividades de phishing, né? E então Uhum. muito mais direcionado com o spear phishing, que aí é uma coisa bem. Vou dar um exemplo aqui. Pô, a empresa participa lucro e, e aí você manda dentro de um momento específico daquela janela de pagamento de lucro um e-mail sobre isso, sobre esse assunto. Então, Uhum. e como é que muitas vezes a gente sabe? Cara, post no Instagram, post no Facebook, no LinkedIn, às Uhum. vezes a empresa publica no blog da empresa que ó, teve participação nos lucros, e aí a gente aproveita essa janela para fazer um disparo de fato que vai ter uma efetividade, né? É aquele assim, né? Tem o phishing, o cara tá mandando na pescaria mesmo, né? Que ele tá jogando a rede lá e vendo o que vem, mas Exato. também tem esse que é super direcionado, né? O spear phishing, que é, puta, deixa eu pegar, eu vi ali que a empresa de X tá na época de distribuição de lucro, então vou fazer uma campanha sobre isso naquela empresa especificamente, né? Então, o Exato, cara exato. vai lá, né? Cara, assim, ó, vou te fazer umas perguntas provocativas, assim, né? E isso funciona, cara, as pessoas clicam mesmo, porque é tanto golpe, faz tanto tempo que tá tendo phishing na internet, cara, desde quando eu era estagiário, 20 anos atrás, já tinha esses e-mails falsos, já. As pessoas ainda caem em phishing? Ainda é uma fonte de roubar informação? Ainda caem, principalmente com documentos anexos, é muito comum, porque a pessoa vai querer ver se aquele assunto lhe interessa de alguma maneira, a pessoa acaba dando 2 cliques lá, e aí nesse momento o atacante ele instala um software que ele inicia então um ataque, né? Então ele vai se conectar àquela estação de trabalho, aquele ativo ali que clicou, aquela pessoa que fez esse clique, ele faz com que uma conexão seja aberta com o atacante e ali então começa a identificação para um novo passo e aí obviamente que o atacante ele vai tentar ser muito cauteloso para que ele não seja pego pelas ferramentas aí de mercado, né? Olha aí, cara. E aí, quando a gente vai para um. Assim, então, beleza, roubo de credencial é o que está muito envolvido, né? Com esse ataque humano, o cara vai já direto que está disponível na internet, aí tem o infostealer que ele instala na máquina de alguém, tem o phishing, né? Que ele vai colocar. E quando a gente fala de técnicas de engenharia social. Por exemplo, É, assim, o cara ligar na empresa, sabe? Tipo, quando a gente vê nos filmes de FBI, o Kevin Mitnick da vida, né? Essas histórias assim, né? Os caras usam realmente essas estratégias e faz sentido. O que que eles usam? tem até documentários aí na internet, no YouTube, né, que tu pode entrar lá e dar uma olhada. A pessoa bota lá, por exemplo, um choro de um neném falando, ligando para o suporte e falando, não, me passa a minha senha e tal. Hoje Olha. talvez, tem que ser uma coisa mais raciocinada, Uhum, mas sim, acho que dependendo, se você não treina o seu colaborador, ele pode acabar fazendo a entrega de uma informação que pode valer um pote de ouro, digamos assim, né? E também, uhum, André, tem um fato que eu acho que ele é bem relevante, que as companhias usam lá múltiplo fator de autenticação, um two-factor authentication, e acham que uhum, isso é, segura um ataque. Na verdade, não. O uhum, phishing, às vezes, te leva a entregar o código do teu múltiplo fator de autenticação. E aí tem uhum, algumas soluções aí, mas a mais conhecida é o Evil Jinx ali, né? Que uhum, inclusive tem uma segunda versão dele agora, que uhum, ele imita a telinha ali do Office 365, do uhum, GCP e assim por diante, né? uhum, Então você consegue personalizar essa caixinha de autenticação e o atacante tem muito sucesso com isso. uhum, E isso faz uma diferença muito grande, né? Não apenas numa ligação ou num WhatsApp muito bem escrito, uma pessoa que pressiona, sempre tem uma mensagem de urgência por uhum, trás uhum, disso para pressionar aquela pessoa a tomar uma atitude errada, né? uhum. E aí o cara. Nossa, tinha pensado uma pergunta aqui para me fugiu. Mas vou perguntar outra, na verdade. Mobile, né? Mobile aí, né? Telefone. Também é uma fonte onde o cara rouba.
dado ali informação? É só através de phishing ou tem outras técnicas também que usa ali? Porque no mobile a gente recebe muito golpe, né? Golpe no SMS, golpe no WhatsApp, golpe, ligação, o tempo todo. Por esse caminho, eu tenho certeza que sim, né? Mas a dúvida é falando de alguma vulnerabilidade mesmo, assim, sabe? De vulnerabilidade, isso vai depender muito, né? Mas aí tu vai ter um mercado Android que detém 80% do mercado, aí talvez uns outros 20% aí, que seria talvez um mercado iOS, mas boa parte desses malwares que fazem espionagem utilizam muito mais o Android, porque sabe que É mais, né? a possibilidade. Então, existem vulnerabilidades, principalmente utilizando o protocolo SS7, que de fato ainda é muito utilizado, é um protocolo inseguro, né? E acaba sendo utilizado, inclusive, por agências nacionais aí, enfim. Uhum, uhum. Beleza, aí eu consegui a credencial. Eu lá, bandido, usei minha técnica, né? Ou já estava disponível na web, ou eu usei um Fustiler, usei o que for, lá, tal, tal, mas consegui uma credencial, mas não, como você falou ali no começo, ali, não é uma credencial privilegiada, é uma credencial comum ali dentro do ambiente. Então, que você falou assim, o cara às vezes ele nem te invade, ele autentica, né? Então o cara vai lá, autenticou, tem uma credencial válida lá e tal. Como é que ele faz movimentação lateral? Como é que disso ele escala para depois ele conseguir escalar o privilégio e causar mais dano nas empresas? Normalmente o atacante ele aprende. Imagina que foi uma pessoa do financeiro e essa pessoa tenha talvez acesso a determinados assuntos ali que um outro colaborador já não vai ter, né? Uhum, Então ele pode mandar um e-mail no nome dessa pessoa para tentar comprometer um outro dispositivo ou até o chefe dessa pessoa. O cara pode ler os e-mails ali, dependendo da situação, se ele ganhar o acesso numa conta de e-mail. E aí uhum, ele vai criar um cenário para que ele seja tão convincente que faça com que um outro colaborador, que possivelmente vai ter mais permissões, clique então nessa atividade também. E aí ele uhum, vai mapeando esses processos, ele aprende. Eu participei há tempos atrás de uma investigação que uma pessoa tentou fazer cometer uma fraude com o CFO da companhia. uhum, Então, é muito interessante a gente perceber isso, né? No momento de uma viagem, o CFO manda um e-mail autorizando lá um pagamento, por exemplo. E isso tem que ficar muito esperto, porque pode ser principalmente se isso é fora do processo. Se isso uhum, está fora do que normalmente se prevê dentro da companhia. Só que por uhum, ser uma pessoa que tem uma autoridade dentro da empresa, né, que tem essa permissão, isso pode comprometer outros ambientes ou até um cometimento de uma fraude ali que envolva uhum, dinheiro. Não necessariamente vai ser uma fraude, um tipo de atividade que quer roubar informação. Isso pode uhum, estar atrelado a dinheiro, isso pode estar atrelado a se manter dentro da empresa de uma maneira totalmente sigilosa. Então, em muitos casos, pode ser uma espionagem industrial, de fato, né? Então tem, acho que muitos uhum. pontos aí que a gente precisaria criar um cenário e, de fato, trazer E mais insumos, explorando, né? né? Tá. Exato. Mas assim, e aí tem, você falou no lance de levar privilégio, né? O cara captura mais informação, ele consegue a primeira credencial, captura mais informação e depois ele vai numa outra estratégia, talvez usando o mesmo phishing também, mas é uma estratégia bem mais direcionada, né? Ou às vezes um whaling, né? Aquilo cara, vou caçar a baleia ali, né? Uma baleia branca e tal, né? Para ele ir lá e conseguir aquele acesso lá privilegiado. Mas tem uma conexão também com aí a parte de vulnerabilidade, né? Às vezes, com um acesso comum, ele começa. Uma vulnerabilidade que ele achou no ambiente, ele consegue depois ficar ouvindo, escutando o que está rolando por ali, né? E às vezes tem credencial passando em plain test, assim. Como que isso acontece, assim, né? Falando tecnicamente? Isso é bem mais comum do que talvez as pessoas imaginem ali, né? Na construção, naquela arquitetura de um sistema, o atacante, às vezes, ele consegue um acesso simples, mas ele descobre lá, por exemplo, um IDOR, coleta informações e ele vai se movimentando através ali de vulnerabilidades que ele vai identificando, até que ele consiga, então, inserir uma persistência para que ele volte sempre que ele quiser voltar, né? Ou até chegar a um shell de uma máquina, né? Ganhar ali um acesso
local naquele servidor. E se ele ganhar um acesso local, dificilmente, tá? É, Hum, é, as soluções que podem estar sendo ali utilizadas, em muitos casos, André, muitos casos, servidores Linux não têm solução anti-malware, muitos casos, tá? hum. Os servidores Microsoft é que tem ali uma preocupação talvez um pouco maior. Mas por quê? Hum, Porque falta esse conhecimento, né? As pessoas sobem o serviço, entregam hum, lá aquele serviço e depois acham que aquilo ali está seguro, né? Não hardenizam, não hum. aplicam patches, e isso potencializa ali uma ameaça para que ela vire um grande problema, um incidente com I maiúsculo, né? Que vai afetar o negócio daquela companhia. Você pegou num ponto interessante aí, assim, né? E eu lembro também de casos que a gente já pegou aqui, que o cliente lá tinha. A gente foi fazer a contenção, né? E o cliente tinha a solução top de endpoint protection, por exemplo, né? Por que que um cara desse ainda assim é invadido? Ele tá com a solução top lá, que deveria identificar, que deveria bloquear, o que deveria alarmar, o que deveria. Por que que um cara desse ainda assim ele consegue pegar, o hacker ainda consegue ter sucesso em se movimentar tanto dentro do ambiente, como a gente já viu, né? E colocar outros códigos maliciosos e filtrar a informação enfim, né? E fica meses ali dentro até executar um ataque lá. Como que ele consegue, mesmo o cara tendo uma solução que tá lá no Gartner de Endpoint Protection? Porque só essa solução por si só não vai resolver todos os problemas dele, né? Segurança é feita em camadas. Imagina uma cebola, talvez assim. E aí, dificilmente, o atacante que está vindo lá de fora, né? Nesse caso específico, vindo de fora, ele vai ter que passar por várias camadas. Se não tem ninguém olhando para esse tipo de solução, para esse tipo de tecnologia, também não adianta muito você ter ela e não ter alguém ali operacionalizando aquilo, né? Colocando a mão, é, eliminando aquelas ameaças, contendo aquelas ameaças e erradicando elas no final das contas. Então, Uhum. eu vejo dessa maneira, assim, que a falta de times, de processos estabelecidos, de treinamento para esses times também, faz uma diferença muito grande. A gente viu aí algumas companhias no ano passado passando por desafios bem complexos, né, de ataques cibernéticos que geraram prejuízos graves, né, e exatamente por não ter talvez ali um time totalmente capacitado, às vezes tem alguma capacitação, mas é tanta coisa para costurar dentro da companhia, às vezes uma companhia muito grande, que tem muitos sistemas, o time pode ter dificuldade realmente em gerir isso. Às vezes está faltando governança, de fato, né? Uhum. Então, isso acaba tendo esse tipo de impacto, né? Você tem Uhum. algumas soluções, mas você não consegue trazer, como é que fala? Tirar o melhor proveito disso dentro do que você investiu. Então, eu vejo dessa maneira assim que boa parte dessas empresas que acabam sendo atacadas às vezes tem ali várias camadas de proteção, mas não conseguem de fato extrair o melhor disso tudo, né? E o que o cara. E também o cara usa o tal do living off the land, né? Aquilo do atacante usando as ferramentas nativas de sistemas, né? Que aí ele não vai, às vezes, nem gerar alerta, né? Ou para gerar o alerta, tem que ter um caso de uso muito bem correlacionado, enfim, né? Que um endpoint protection normal não vai pegar, né? Exato, exato, né? E também assim, não só o endpoint, você pode ter investido num CIEM que de fato está ali correlacionando algumas coisas, mas que você não construiu aqueles casos de uso que podem realmente gerar algum tipo de alerta importante, e Uhum, essa falta de definição ali no time de engenharia de detecção, uhum. você tem que direcionar isso de uma maneira muito clara. Tem que ter objetivo claro para que esses indicadores chaves ali avancem dentro da companhia. E isso parece simples, André, mas não é. Não acho que é É, né? simples. E aí a gente vê a dificuldade das companhias em botar isso em prática, É, né? né? E aí, beleza. Aí tô tentando seguir ainda esse atacante lá, né? O cara conseguiu ali a credencial válida, ele chegou no ambiente, ele tá usando lá ferramentas de sistemas para poder ir levantando mais informação. O que mais? O que que esse cara faz lá dentro lá? Ele vai tentar se aproveitar de protocolos lícitos dentro do DNS, de HTTPS, aonde ele já descobriu, por exemplo, que a companhia não está fazendo lá uma inspeção SSL, ou seja,
ela tá cega, ela tem o recurso, ela já usa lá um firewall de próxima geração, ela possui o recurso, mas às vezes até eu não vou falar que isso pode ser uma má vontade, mas a dificuldade, às vezes, até política, de você conseguir implementar isso, porque isso vai gerar algum tipo de impacto dentro da companhia, né? Pode gerar algum tipo de parada. Então, se coloca meio que faz uma troca de firewall, um firewall talvez mais antigo, para uma coisa, para um dispositivo mais tecnologicamente melhor, mas faz isso e deixa o as is como estava antes, né? Então, redes que não têm segmentação ou que não possuem lá um microsegmentador pode também ocasionar esse tipo de situação. Nem todos os recursos são para todas as empresas, e isso a gente vê, né? Tu fala muito, uma coisa que eu acho legal é que a cerca não pode ficar mais caro que o boi, né? Então, você precisa ter tudo que o mercado disponibiliza. Eu não acredito nisso, tá? Eu realmente não acho que é a melhor maneira de conduzir, mas mediante ao tamanho do seu negócio e ao risco que você sabe que talvez ali tenha já identificado, é importante que você coloque as caixinhas que protegem esse ambiente para que você evite ali uma parada que a gente sabe que pode ser milionária, né? Você falou de segmentação e microsegmentação, né? E segmentação é uma coisa básica de infraestrutura, inclusive, né? Exato. E aí uma coisa que eu tenho provocado também o pessoal que eu estou entrevistando aqui, assim, né? Que eu ouvi uma vez de um executivo falando assim, se o pessoal de TI fizesse o trabalho deles bem feito, nem precisava do time de segurança, né? Que assim, é uma provocação, né? É uma brincadeira, mas é que é isso, assim, quando a gente fala de vulnerabilidade, né? Ou de brecha, pega uma segmentação de rede da vida, assim, que outras práticas que você vê assim que, cara, são base, deveria estar sendo feito ali dentro da empresa e o atacante se faz valer disso para conseguir causar um impacto lá na empresa? Nem você falou de uma vulnerabilidade, o cara trocou, o lance da segmentação, o que mais, assim? Dentro dessas movimentações ali, né, André? O atacante, ele é oportunista, então ele vai buscar as oportunidades que talvez eu vou dar um exemplo de um Linux ali, né? Você pode fazer a gestão de acessos nos seus dispositivos Windows e esquece lá que às vezes o Linux tem um usuário local e às vezes está com um usuário e senha bem tipicamente padrão, digamos assim, né? Então, descobre lá uma aplicação que tem lá um usuário e senha padrão. Isso acontece pra caramba, a gente vê isso muito dentro das empresas. E isso afeta o ambiente, porque se o cara ganhar um Linux ali, ele pode instalar uma biblioteca e começar outras atividades dentro da companhia. Uma dificuldade que a gente vê também é que quando o atacante ele consegue bypassar a nível de host aquele ativo que ele está fazendo o ataque, não tem nada na rede, não tem nada, absolutamente nada na rede que identifique essas atividades. Isso internamente, né? Então você não olha lá, através do NDR, se está tendo algum tipo de movimentação lateral ou qualquer coisa do gênero, né? E isso faz com que o atacante se movimente livremente ali, porque ele sabe que ali é uma zona que ninguém está enxergando, né? E aí, nesse lance das camadas que você falou aí do NDR, né, por exemplo, que é o network, de networking, né, networking, detection and response, assim, né, aí só para a gente também criar um raciocínio, assim, né, quando a gente está falando ali primeiro lá do lance da credencial, a gente está falando lá na primeira camada lá de identificação, né, de monitorar ali, cara, o que pode ter de vazamento, de fazer uma análise contínua lá de risco e vulnerabilidade, né, e aí quando a gente fala aí no lance de credencial ainda, como é que a gente detecta credencial vazada e o que a gente faz quando a gente detecta uma credencial vazada? Então, aqui dentro da Strat nós temos um serviço que chama Cyber Threat Intelligence, né? Que é uma modalidade que fica buscando na Deep, Dark Web, enfim, em fontes que podem estar dentro de uma Surface e assim por diante. Fontes de vazamentos de dados, e aí isso vai gerar uma antecipação. Assim que eu recebo um alerta, eu consigo então tomar uma ação, por exemplo, para ver uma credencial que vazou, rapidamente eu já posso tomar uma ação aqui no meu 365 ou numa aplicação interna ali do cliente, e isso faz com que a gente
fique mais antenado, né? Tem um senso de criticidade maior em relação a alguma atividade que talvez esteja fora do nosso escopo, porque isso acontece. Lá na casa da pessoa eu não tenho como controlar essa informação, né? Então, se a empresa não visualizar isso de uma maneira que adicione é, esse tipo de controle, né, através de um ZTNA, através de alguma coisa que o atacante, que o atacante não, que o cliente, né, que aquela pessoa que está utilizando aquele sistema, ela passe por um compliance antes de conectar um sistema, fica literalmente muito complicado da gente conseguir identificar isso, né? Uhum, uhum. Então, sem esses serviços de uma busca proativa na Deep, na Dark, em fontes de informação que a gente já sabe que existem, né? Fica bem complexo, e aí a gente usa algumas soluções aqui do mercado que Uhum, uhum. possibilitam isso, né? Beleza, aí chegando no NDR que você falou ali assim, né? Porque eu tenho o EDR, eu tenho o NDR e eu tenho o MDR, né? Qual é o papel, qual que é a diferença de cada um deles e o papel de cada um deles nessas cebolas aí, nessas camadas aí que a gente tem que ir colocando? O NDR é na parte de rede, ou seja, a máquina do José nunca fez um SSH, nunca deu um RDP na vida, ele cria um baseline desses acessos e, de fato, se houver uma tentativa de conexão usando esses protocolos, é só um exemplo rápido aqui e raso, né? Uhum, uhum, Ele uhum, vai uhum, conseguir identificar isso e pode estar integrado a uma solução de EDR ou um XDR ou até o MDR da companhia, né? uhum, O XDR ali, por exemplo, ele tem algumas funcionalidades de resposta já automatizado. Então, pô, tô tomando aqui uma tentativa de brute force, eu já posso uhum, colocar esse cara numa lista de bloqueados de uma maneira bem rápida e tomar uma ação imediata naquela atividade. O MDR, de Management Detection uhum, and uhum, Response, uhum, aí sim ele é mais profundo porque ele tem uma camada de serviço por trás que pode utilizar ali um Security Operations Center que responde àquela atividade. Então ele pode correlacionar, ele pode ter um CIEM lá dentro uhum, e, uhum, e aí não necessariamente você vai ter acesso a essa informação, mas você consegue então correlacionar. Vou dar um exemplo. O José acessa sempre do Brasil e aí 10 minutos depois que ele fez um acesso no Brasil, ele faz um acesso vindo lá da China, por exemplo. uhum, Então não tem tempo para esse cara chegar na China, não faz sentido isso, né? E aí uhum, o MDR ele pode tomar uma ação ali de pedir um reset de senha. Se o MFA daquela conta não está habilitado, ele pode solicitar que habilite aquele múltiplo fator de autenticação. uhum, uhum, E, e aí ele investiga de uma maneira bem mais profunda do que só ter a solução de XDR, né? Então ele uhum, vai tomar lá toda a parte da triagem daquele evento, ele vai fazer a triagem, ele vai detectar se aquilo verdadeiramente é uma anomalia, e aí ele vai responder aquela atividade de uma maneira bem mais equacionada, né? uhum. É, e aí acho que nesse ponto o fator humano ele vai fazendo cada vez mais diferença, né? Porque assim, quando eu como executivo consigo ir colocando essas camadas de cebola, né? Eu consigo lá, pô, tô monitorando vazamento de credencial, tô com um EDR, um NDR, um MDR, enfim, né? Mas eu tô monitorando, tô conseguindo fazer aquela gestão ali, monitoramento efetivamente de tudo que está acontecendo no meu ambiente, bloquear e tal, detectar, responder, não sei o quê, vai ficando mais difícil a vida do bandido, né? E como você falou, o cara é oportunista, né? Então, assim, ou ele vai desistir da sua empresa, porque você já está colocando camadas lá o suficiente, ou ele vai ter que ser mais sofisticado no ataque dele, né? E aí, quando o cara tem que sofisticar, acho que entra muito o fator humano aí, né? Do cara usar a engenharia social, tentar cometer outros tipos de fraude e tal. Que mais que esse cara vai usar ali, vai explorar no ambiente? Como que esse cara pensa? Ele vai tentar se ocultar, ofuscando o artefato que ele está perpetrando esse ataque, né? Então, ele vai tentar fazer com que talvez as soluções que você tenha não consigam identificá-lo, pelo menos em primeiro momento, né? Agora, com Uhum, muitas camadas, eu não falo que é impossível, porque nada é impossível, mas fica uhum, muito mais complicado do atacante se movimentar. Então,
exatamente para que ele não chegue lá na sua camada de backup, no seu ambiente de virtualização, né? O NDR pode monitorar isso, mas só as soluções, André, sem ter uma gestão, sem ter processos bem definidos e estabelecidos de maneira clara, não são o suficiente, né, para detectar uma atividade que ela é mais avançada, é um APT, né, uma ameaça persistente avançada. Então, sem ter essa tríade, né, de pessoas, processos e tecnologia, fica bem complexo realmente de você identificar. Se você está fazendo muito bem uma parte, mas está pecando na outra, faz muito sentido que você não consiga, talvez ali, identificar a tempo, né, antes do atacante conseguir executar ali uma atividade de ransomware, que hoje a grande preocupação do mercado é tomar um ransomware e ter lá os seus dados aí levados, né, o que pode complicar muito, né, a vida da companhia. Quando a gente faz um pen test, né, o que a gente costuma achar aí nas empresas, assim, de brecha? Muitas vulnerabilidades em aplicações web é muito comum, muito, né? Em APKs, em APIs, né? Que às vezes tem diversos endpoints ali, e isso ajuda, né? A exposição lá de dados da API que não deveriam, né? Tem muitas exposições de informação que deveriam ser internas, e aí essa falta de cuidado acaba colaborando com uma atividade ali, uma atividade maliciosa, né, por parte do atacante. É fato que esse tipo de erro, às vezes até no desenvolvimento, no processo que está elencado dentro daquela aplicação, às vezes você dá uma informação que ela deveria passar por uma autenticação e ela não está passando. Isso acontece bastante também. Aí, dentro de vários tipos de software, de várias indústrias, né? Você quer criar facilidade, mas esquece que a segurança tem que ser tem que participar disso, né? Tem que haver ali um security by design, olhando como é que você vai proteger essas aplicações. Não é simplesmente expor o seu RP para fora, seu CRM e assim por diante. E aí isso faz com que as empresas acabem vazando dados e gerando ali um problema com a NPD, com Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é muito ruim para a imagem da companhia. É difícil, em muitos casos, de identificar, às vezes, esse vazamento dentro da própria Darknet ali. Às vezes o atacante ele vai esperar um momento mais oportuno para cobrar essa chantagem, né? Que acaba afetando a empresa, né? Eu me lembro, você falou bastante da parte de aplicação, assim, né? Mas eu me lembro de um que a gente fez, cara, que a gente pegou tudo, assim, pegou acesso à câmera de CFTV, pegou acesso à catraca, pegou acesso o lance do owner empresa que você fala, né? Porque é literalmente o owner que é o dono, né? Você falou assim, literalmente, se quisesse, falou assim, cara, a empresa é minha agora, porque teve acesso a tudo, né? E-mail do presidente, planilha financeira, ERP e tal. E aí, no lance da vulnerabilidade de aplicação que você falou, aí quais são os caminhos também para a gente ter contramedida, assim, né? Lá na esteira de desenvolvimento, é o monitoramento da cadeia de valor, quais são práticas aí também? Bom, acho que tem algumas maneiras de você fazer isso, mas se você desenvolve software internamente, começa assim por uma esteira de CI/CD bem equilibrada, né, para que você não publique sistemas, para que isso não vá para a produção já desde da criação desse software. Então já matura isso lá desde o início dessa cadeia, né, dessa jornada de segurança. E aí você ter lá algumas camadas de proteção para que essas aplicações estejam ali de uma maneira fortificadas, porque é difícil de falar que seria uma imprudência, né, falar que vai ficar tudo 100% seguro, isso não existe, né? A gente entende que zero trust, nada é seguro, então a gente sempre parte por esse norteador aqui mas é o que o cliente espera. O cliente sempre espera por isso, mas
seria Uhum. muito imprudente de qualquer empresa, né, produzir alguma coisa nesse sentido. Então, assim, Uhum. você colocar lá naquelas aplicações web, WAF, né, Uhum. IPS, Uhum. porque esquece que são camadas totalmente diferentes, né? Uhum. Então, e aí tem o WAF de próxima geração, IPS de próxima geração, isso na camada de aplicações, né? Uhum. Uhum. Você, então, colocar ali processos que consigam fazer a validação múltiplo fator de autenticação numa aplicação web, que é Uhum. importante, é fundamental. Ter talvez ali um gerenciamento de acessos com um cofre de senha, né, com uma solução de IAM, IGA, Uhum. enfim, Uhum. né, que faz a governança dessa parte de acessos, Uhum. Uhum. possuir ali um CIEM e que isso esteja vinculado à tua cadeia de negócio. Não adianta Sim. você colocar, Sim. inventar um monte de ferramenta para colocar, gastar o seu budget inteiro sem ter uma estratégia por trás. E aí que as empresas Uhum. erram, né, André? As É. empresas vêm no mercado, vão lá num evento XPTO, vêm, pô, isso aqui é Uhum. maneiro e tal. Aí a solução está mal implementada, não tem processo, Uhum. não tem gente para operar aquilo ali. Uhum. E às vezes a gente cansa de ver, né, André? Um profissional de segurança para uma empresa que é enorme de grande. Verdade. E aí Verdade. quer se esperar milagre disso. Cara, fica muito difícil, né? Então, É. você ter um qualificador ali cruzando dados de vulnerabilidades com impactos financeiros que a gente tem feito muito para companhias É. aqui, né, André, dentro da Strat, e Uhum. isso mostra para quem é gestor, cara, o que de fato, se eu tiver uma vulnerabilidade explorada, quanto que isso custa para a empresa? Cara, e Uhum. quando as pessoas veem o número, elas ficam. Tu vê muito bem isso, né, André? Assim, Uhum. elas se apavoram. É Uhum. muito, Uhum. é muito impactante, né? Ver o impacto É. financeiro, ver o custo que pode ter dentro da empresa que ela não faz ideia em muitos casos, né? Então, É. trazer uma matriz de risco e criar próximos passos ali, né? Um plano de ação que consiga Uhum. trazer clareza para aquele gestor. Talvez eu tenha que investir nisso aqui, Perfeito. nesse ponto, né? É. Até, cara, nesse ponto, assim, tem um capítulo do livro que eu tô colocando aqui, que, assim, além do plano de 90 dias, além do wrap-up aqui de todas as entrevistas, né, que eu tô fazendo com os especialistas e tal, vai ter um capítulo ali que é só, assim, como mostrar para a diretoria a necessidade de investimentos aqui em camadas de proteção ali, assim, né? Então, como que você faz exatamente o que você falou, assim, essa conexão de sair da linguagem técnica de TI para trazer uma linguagem de negócio, né? De impacto, de risco, né? De negócio, para a cerca não ficar mais cara que os bois, né? Da frase clássica aí, mas para você também conseguir ir elevando o nível de maturidade e assim, poder dormir tranquilo, né? E aí eu queria te perguntar de um outro ponto aqui, assim, que é backup e continuidade, né? A gente sabe que backup é um alvo número um do cara também quando ele consegue entrar dentro do ambiente do cliente, porque ele sabe que se ele neutralizar o seu backup, ele vai conseguir, ele te motiva mais a pagar o que ele quer, né? Que é te pagar o resgate e tal. Ele vai conseguir te extorquir melhor. Como que tem que estar configurado, cara, esse backup, esse disaster recover, para na hora que o hacker entrou no ambiente do cara, ele não comprometer tanto o ambiente quanto o disaster recover, tanto o ambiente quanto o backup, porque, assim, já vi história de vocês aí também de que, cara, o backup foi embora, o DR também foi comprometido e tal, e você fala, pô, que adianta? Imagina na cabeça na cabeça do executivo, né? Fala assim, cara, a gente investiu não sei quantos milhões para criar um ambiente de disaster recover aqui no ambiente, para ter um ambiente de pé, e na hora que eu tenho um incidente, também vai junto. E aí, assim, a gente vê como o backup imutável faz diferença no meio desses problemas que podem. É a tua última linha de defesa, né? Então, se você precisou recuperar um backup, deu tudo errado, né? Deu Uhum. Uhum. muitos aspectos. Então, lá dentro da criação do seu plano de resposta a incidentes, é importante que você tenha esses catálogos mapeados, entendendo esses prejuízos financeiros, né? Uhum. 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 Até para o time tomar determinadas ações. Cara, isso aqui eu preciso priorizar porque talvez ali eu tenho como é que fala? As joias da coroa. Isso o mercado adora falar, Uhum. né? As joias da É, coroa, né? É, é. então, o backup tem que ser testado, né? Tem que ter um caderno de testes ali bem orientado. Se você vai ter um DR, tem que ser apartado ali do seu ambiente de data center, porque se ele for comprometido, o seu ambiente de virtualização for comprometido, isso
pode gerar uma parada global na sua empresa, e aí voltar um cenário dessa magnitude não é uma semana, André. E aí Não, a gente aí vê, ferrou. a gente vê Aí isso ferrou, né? assim, né, que as empresas muitas vezes publicam, não, voltou ali e tal, mas aí foi um incidente menor. Mas quando é um incidente global que pega tudo, realmente não é uma semana. A gente vai ter ali um período bem maior e com certeza, né, Uhum, é, a- você você conseguir definir, né, que esse backup tenha também a nível de hardware e software imutabilidade. Eu acho que isso é fundamental. uhum, Off-site, sempre que possível, né, seguindo aquela regra do 3-2-1 lá e tal. uhum. Então, acho que é bem, bem interessante. E que esse backup não esteja na mesma rede, que aí a gente vê o Uhum, maior uhum. erro. É o maior erro, Pois é, né? pois é. E o atacante consegue comprometer ali um servidor, um repositório, e às vezes ele não ganha acesso porque o backup é imutável, mas ele destrói lá, por exemplo, as partições daquele sistema e até você conseguir voltar isso, se conseguir voltar, né? Pode demorar muito tempo, né? Um período relativamente Pois é, grande. pois é, a gente já viu isso daí acontecer, né? Tá. Cara, um outro ponto que eu pensei aqui, eu acho que eu também não conversei isso daqui com nenhuma das pessoas que eu entrevistei, assim, mas acho que seria legal a gente falar, porque a gente faz isso muito, é sobre essa parte da resposta do incidente. Fala assim, na hora que eu tô sob ataque, né? Tô sob ataque, e preciso fazer uma resposta a incidente, assim, porque uma coisa que eu acho legal aqui da Strat, assim, é que como a gente tem tanto time especializado em infraestrutura, como time especializado em cyber, né? Duas business units separadas aqui, né? Duas coisas separadas, eu vejo que a gente acaba ajudando o nosso cliente em duas coisas que é legal, assim, uma na parte preventiva, porque eu já vi muito no mercado, segurança falando assim, ó, tá aqui, tô fazendo gestão de risco e vulnerabilidade, tem que corrigir, precisa fazer isso daqui, tal, e aí o time de infraestrutura aqui não dá conta, porque tá sobrecarregado com outros projetos, com dia a dia e tal, não sei o quê, então fica um brigando com o outro lá e tal, a vulnerabilidade continua, então assim, o cara, pô, ele tá cuidando, mas não tá conseguindo executar lá e tal, né? A gente, como assim, eu cuido tanto de corrigir a infra e quanto da parte de segurança, eu consigo pegar a boa prática aqui, o time aqui fazer e tal, e a gente faz a coisa ir avançando junto, né? E na hora que tem um incidente, o que eu já vi muito também, assim, poxa, eu contratei um SOC, mas o meu SOC, ele não faz nada, ele só fala o que tem que fazer, assim, o meu SOC vai lá e fala assim, ó, tem que corrigir a vulnerabilidade, ó, você tá sob ataque, precisa fazer não sei o quê, precisa bloquear, tal. E a gente, como eu tenho um time de infraestrutura também, a gente tem uma mobilização diferente, né? Mas eu queria que você falasse isso, assim, pô, na hora que uma empresa está sob ataque, pô, eu acabei de descobrir aqui, percebemos que a gente que tem um ransomware criptografando coisas, ou que tem um invasor dentro aqui e tal, e daqui a pouco o cara vai fazer alguma coisa errada e tal, sei lá. Pode ser que ainda não gerou impacto, né, mas detectou ali um incidente, né? Aí quais são os protocolos, assim, o que a gente faz? O que o cara faz? Arranca tudo da tomada, sai correndo, o que tem que fazer? Não, não arranca nada da tomada, pelo amor de Deus. Senão você vai perder evidências aí, né? Mas Mas esse é o prático, todo mundo faz isso, viu, cara? Por isso que é importante falar, porque todo mundo fala assim, não, a gente tirou tudo da tomada. Eu não, vi mas isso não mil pode. vezes. É. Assim, você vai fazer um isolamento desse dispositivo, mas sem desligá-lo, né? Você não pode Uhum, isolar uhum, ele desligando, porque em muitos casos ali ainda podem ter artefatos que podem estar na memória da máquina, né? Ou que ainda uhum, não uhum. foram utilizados, que já estão, que já desceram no disco da máquina. Então, esse isolamento, até para que a gente possa investigar, a gente Uhum, usa através ali da nossa solução de MDR aqui no caso, né? Aqui na Strat. uhum. Mas então ele só vai ter comunicação com os domínios ali que a gente determinou que eles fazem parte daquela resposta que fez esse isolamento. Certo. Ah, existe, existe, claro, né, que se a empresa é listada em bolsa, André, se ela precisa tomar ações exatamente por causa de CVM ou qualquer coisa do gênero, algum tipo de compliance, é Certo. importante que a empresa ela esteja ali de olho nisso para que ela possa cumprir esses requisitos, tá? Então, Certo. e a forense, em muitos casos, é um desses fatores, né? E para que você não Certo. comprometa essas evidências, precisa ser analisado direito ali sobre o negócio do cliente, mas é fato que não se desliga o servidor no momento de um ataque, né? E Uhum, aí, claro, a uhum. gente vai ter ali playbooks, né? Handbooks também, que o playbook é o que fazer e o handbook é o como fazer.
tá? Então, o que que eu faço se eu tiver um ransomware? Eu vou fazer esse tipo aqui de tarefas, né? Então, o time que cuida de nível 1, nível 2 e nível 3 ali, né? Dentro do nosso estoque ali, ele vai olhar isso com bastante propriedade e vai agir de acordo com a necessidade, tá? De acordo com o ataque, né? Porque depende da extensão, depende do que o cara tá fazendo e tal, né? A gente pega desde um incidente que o cara tá tentando comprometer um e-mail até um incidente que o cara tá efetivamente tentando botar um ransomware lá, né? Exato, né? Então, vai depender da situação, né? Mas aí ele vai seguir ali um determinado playbook para que ele também não cause um outro tipo de incidente, que às vezes é uma indisponibilidade sem ser necessário, né? Então, mas no caso de um ransomware ali, a primeira ação seria a gente analisar isso, né? Qual o tipo de alerta que está chegando, o tipo de evento que chegou, identificar se isso é uma anomalia. E posterior ali é um incidente, então a gente já faz o isolamento. Isso é muito rápido, tá, André? Isso não é uma coisa que demora muito tempo, é bem rápido. E aí a gente já faz o isolamento. Imagina se no meio da madrugada, com o operador lá do SOC tentando fazer uma ligação para o cliente. Eu não posso ficar esperando determinada coisa acontecer ali se ele não conseguir o contato com o cliente. Então eu isolo, né? E aí a gente vai tomar uma ação, às vezes no outro dia, porque isso vai depender muito de cada situação. Mas se eu não conseguir contato com aquela lista de escalação, e isso pode acontecer, as pessoas dormem de madrugada e às vezes você não vê lá o telefone tocando. Então a gente proativamente já tem isso acordado com o cliente, se pode isolar, se não pode isolar. Se for um surto que está em mais de um ativo, a gente pode tomar uma ação, não pode tomar. Então esse é uma regra de engajamento que precisa também ser estabelecida. Normalmente, então, o cliente confia que a gente vai tomar uma decisão, né, ali. Então, essa parte do isolamento normalmente fica conosco. Mas pode ficar com o time do cliente também, dependendo da circunstância. Até porque, nem todos os casos, o time também tem a nossa unidade aqui de infraestrutura. Então, às vezes, a unidade de infraestrutura está lá dentro. Né? Exato. Mas é basicamente isso. Não, legal. E quando não é cliente nosso, e aí ele liga pra gente aqui e fala assim, pô, tô sob ataque, fui atacado, né? Preciso de ajuda. Aí como que é a nossa mobilização? O que que a gente faz? O que que a gente começa lá fazendo? Assim, como é que é essa organização? Bom, primeiro a gente ouve o cliente, né? Ele vai citar ali os pontos que ele já entendeu e aí a gente vai começar, muitas vezes até por videochamada, né? Para que ele compartilhe tela, em determinada situação, que a gente consiga já, talvez, ver os recursos, as tecnologias que ele também possui, que também não tem milagre não, tá, André? Às vezes a gente acha que, não, pô, estou sob ataque, não tenho nada aqui. Cara, para que você consiga fazer a recuperação desse ambiente, você vai ter que implementar algumas coisas ali, então isso tem que ficar muito claro ali para o cliente, né? Mas é fato que a gente vai analisar aquele aspecto, aquela circunstância, e aí pode ser que nós até desloquemos profissionais para aquela atividade, tá? Para lá dentro do cliente, que isso boa parte das empresas não consegue fazer. Nosso time não é um time tão pequeno, né? Então é um time maior. E aí a gente vai destacar ali um grupo de profissionais que já atuaram com esse tipo de situação, né? Os melhores perfis para atender aquele cliente. Imagina lá num tenant da Microsoft ou do Google, né? Então a gente já manda esses profissionais ali que entendem desse assunto para que a gente consiga então tomar as providências necessárias para sair daquela situação, né? Para tirar o cliente daquilo ali, né? Will, se eu tiver orçamento para fazer só um projeto desse ano, por exemplo, é melhor eu fazer um assessment cyber para identificar vários processos de negócio e aí vários processos de segurança, né? E aqui é onde eu posso ter brecha, gap, o que eu preciso melhorar e tal, ou é melhor eu fazer um pen test? Eu faria o assessment para poder apontar onde que eu vou gastar dinheiro, porque senão o pentest pode te trazer clareza lá sobre pontos de como você pode ser invadido, né? E beleza até aí. A questão é que o assessment ele vai te dar uma clareza
Aí você pode usar alguns frameworks, mas normalmente os clientes acabam contratando o syscontrols exatamente porque ele é rápido de executar e você vai ver o nível de maturidade em 18 controles. Então é muito rápido de executar isso. E aí você enxerga isso até de uma maneira, assim, no detalhe, né? Pô, eu tô fazendo controle de ativos? Não, não tô. Uhum. Então minha maturidade vai cair. Então lá dentro daqueles três controles lá, o IG1, IG2 e IG3 do syscontrols, você vai separar isso em diversos tópicos, né? E aí você enxerga lá o nível de maturidade dentro de todo o aspecto do seu negócio. E isso contribui bastante para que você acelere aonde que você acertou e aonde que você não acertou. E essa Uhum. clareza, né, essa trilha de segurança que a gente entrega dentro de um contexto geral aqui do assessment, mostra que tem coisas, por exemplo, às vezes das políticas que o cliente não escreveu, está faltando governança, está faltando processos, né, que não foram estabelecidos, e isso vai Uhum. trazer bastante diferencial para que você então comece a apertar parafuso e cresça a sua É. maturidade cibernética. Acho que uma outra vantagem também, a gente também vê muito isso, né? Acho que tanto eu quanto você, assim, né? Que a gente chega numa empresa lá e aí ela tem quase nada de política, né? Ou tem uma política ali simples, muito antiga, e faz tempo que não atualiza, não tem gestão e tal. Acho que uma outra vantagem nossa também é que a gente já tem meio que esse conjuntinho ali, né? De políticas, de regra mínima ali que o cara tem que ter e tal, consegue ajudar, né? Ele a implementar lá, né? Legal. Aí, voltando no pentest, quando que eu tenho que fazer um pentest, então? Qual o nível de maturidade que eu tenho que estar para poder passar a fazer pentest ali de tempo em tempo? Então, é que depende também até do que você entrega, né, André? Não adianta, Hum. assim, esse é o 18º controle lá dos controls, é o 18º controle. Então, isso está lá dentro de IG3. Normalmente está associado a empresas que já têm alguma maturidade dentro do IG1 e do IG2. G3, do G1 e 2, né? Uhum. Uhum. Isso, né? Então, se você é um e-commerce, você vai precisar fazer pentest. Isso faz muito Exato. sentido, né? É. Agora, se você não tem aplicações expostas para a internet, o seu risco pode ser minimizado e talvez você vai executar um pentest interno. Ok, tudo bem. Mas o que pega é o seguinte, é como que o seu negócio fatura. Então, se você tem uma dependência sobre aplicações web, sobre apps ali mobile, né? Enfim, É. é importante que você faça pentest sim, tá? Isso Uhum. não vai diminuir e eu super indico isso. A questão é que a gente precisa entender o seu negócio, né? Para É isso. pontuar se naquele momento é o melhor cenário. Legal. Acho que isso também é interessante, assim, né, cara, que a gente, quando a gente está falando com um executivo, alguém que não é cliente nosso ainda, por exemplo, né, os nossos clientes já sabem disso, né? Mas alguém que não é cliente nosso ainda, assim, da gente tem um posicionamento muito consultivo. E o que é o consultivo, para não ficar vago também, assim, é exatamente isso que você falou, de falar assim, ó, eu preciso entender o desafio que você tem, o que você tem hoje de capacidade de camada de proteção, para pegar desse Lego todo, dessas camadas todas, e falar assim, ó, cara, não gasta dinheiro com isso daqui agora. Começa por aqui, que aí você já dá um passo importante aqui dentro do seu programa de defesa, programa de cultura, seja do que for e tal, né, da sua estratégia, né, e aí deixa para falar, e aí volta e meia a gente fala com algum gestor e a gente vê que ele tá indo numa linha assim, porque ele foi no evento, ele foi numa EDSEC, ele foi não sei onde, é o que você falou. Aí ele quer comprar uma ferramenta, ou ele quer contratar um SOC, ou ele fala assim, não, eu quero SOC e tal, né? E assim, eu acredito, a gente tem clientes aqui na Strat que tem 30 funcionários, tem 20 funcionários e que tem um SOC com a gente, né? Só que eu tenho uma análise que eu tenho que fazer uma estratégia de negócio e falo assim, cara, para esse cliente faz sentido. Eu posso ter um outro que tem 100, 200, 500, não, esse cara vai fazer sentido, né? Mas talvez tenha algum que não faz, assim, sei lá, se o cara fala assim, cara, se parar tudo aqui e a gente vai pra prancheta e a empresa não tem prejuízo nenhum, continua trabalhando normal, enfim, se parar, eu ia falar assim, beleza, você vai gastar a grana, vai implementar um monte de coisa aqui e tal, talvez não, cara, né? Funciona, tá funcionando. Então é isso, tem que entender o negócio, né? E eu acho que aí só voltando no lance do posicionamento consultivo, né? Que a gente vê muito isso assim, né? Quando a gente vai conversar lá com a pessoa, a gente faz muita pergunta sobre o negócio, ali assim, né? Para entender, né, o desafio, para entender o que fazer e para poder falar para ele assim, bicho,
não precisa fazer nada disso, você tá falando. Faz só isso aqui, já vai resolver o seu problema, né? E ajudar o cara a priorizar os investimentos lá, né? Às vezes chega aqui, ali é uma atividade comercial no caso, eu vou participar, ou alguém do meu time vai participar aqui para acompanhar, e o cliente está pedindo um pentest e, na verdade, não é o que ele quer. É isso, exato. Muitas vezes é um assessment que ele está pedindo. Então, a gente vê isso assim, cara. Exato. Não adianta querer vender a todo custo. Isso não faz sentido, não é a maneira que a gente trabalha, né, André? A Exato. gente sempre vai absorver o que o cliente está nos passando para que, então, a gente tome o melhor caminho, né? E direcionando o cliente da maneira honesta e correta, como deve ser, né? Exato. Ô, Will, beleza. Acho que para a gente manter dentro da uma hora aqui de conteúdo, mais ou menos, né? O que você pensa aí de palavras finais, assim? O que essa pessoa que assistiu, esse gestor que assistiu aqui, não pode sair daqui sem saber? Eu acho que ele tem que fazer o básico muito bem feito, tá? Porque o básico muito bem feito já complica bastante coisa para no caso de um ataque cibernético. É, hoje o básico bem feito não é tão simples de ser feito, né? Uhum, uhum, uhum. Mas, mas com certeza a gente precisa ouvir ali as expectativas, né? Quais são esses indicadores ali que a empresa quer alcançar Uhum, uhum. e, e de fato os profissionais precisam cuidar das suas próprias coisas pessoais para que elas apliquem dentro da empresa. A Uhum, gente vê uhum. erros bem, assim, bem básicos acontecendo, né? Companhias que não usam nenhum cofre gratuito para manter credenciais. Isso Uhum, uhum, uhum. pode ter custo? Pode, mas pelo menos fazer o básico e tentar manter ao máximo, né, esses controles, essas atividades, criar governança, porque se você não está medindo, você vai deixar passar coisa. Eu acho que tem esse ponto também, André. Uhum, E, e por uhum. último, e por último aqui, que eu acho que é fundamental, né, a gente nós temos aqui uma visão de se importar, né, André? Nós Uhum, acabamos uhum, virando extensão do time do cliente. uhum. Então, às vezes o cliente traz um problema que está até fora do nosso escopo, mas a gente sempre tenta colaborar. Nós somos uma É isso. empresa de colaboração, de excelência, que visa qualidade. Então, Uhum. é, busque um parceiro que, de fato, consiga entregar esses valores para que você saia às vezes, dessa linha da paradeza, né? Uhum, E que uhum. você consiga, então, avançar dentro do aspecto aí de segurança cibernética. É isso aí. Exato. E que nem você falou do lance de medir, né? Que é outra coisa importante, assim, eu acho que é outra coisa que é bem legal para os nossos clientes, assim, né? Porque a gente consegue mostrar para ele ali nas reuniões semanais, nas reuniões mensais e tal, tudo que está acontecendo, né? Então, tanto no ponto de vista do time que está lá no dia a dia, para eles conseguirem saber onde está avançando, o que tem que avançar, o que tem que fazer, mas no nível executivo também, né? De falar assim, pô, legal, olha aqui do investimento que a gente está fazendo, o que está fazendo diferença aqui na proteção da empresa, né? Na redução de risco, na verdade, continuidade de negócio, né? A gente fala muito de proteção de faturamento, é isso que a gente faz, assim, né, cara? A gente quer evitar perda de faturamento, hein? E tem um caso, né, André, que eu acho que, só para encerrar aqui, é que em muitos casos a gente não trabalha com ROI, né? A gente trabalha com RONI, que é o retorno do não investimento, né? Então a gente vê quando a empresa não Uhum. investe, como isso pode ser impactante, né, no negócio. Exato, Enfim, exato. mas é Muito isso bom, aí. cara. Valeu. Acho que foi bom aí. A gente passou por um panorama legal aí na visão do atacante. No final, a gente acabou indo para a parte de defesa também, mas não tem jeito, né? De falar de uma coisa só sem falar da outra, porque tá na nossa natureza do Purple Team que você falou, né? Eu ataco, eu defendo, ataco, eu defendo. Beleza, cara. Ótimo. Foi bom, Will. Obrigado, cara. Valeu, Eu vou André. deixar aqui, pessoal, para quem assistiu, eu vou deixar o link do LinkedIn do William, tá? Para vocês se conectarem também. E o link do e-book, se você não baixou ainda, vai estar aqui o link do e-book, que tem lá o resumo de todas as entrevistas, o plano de ação de 90 dias, tem um outro capítulo ali que é só sobre outras estratégias de defesa. Essa cebola que o William comentou, tem lá no livro também, o que é o mínimo ali que você tem que ter lá para você vir avançando ali dentro da sua estratégia. E tem um capítulo que é falando sobre como convencer a diretoria, né? Ou como apresentar isso para a diretoria de uma forma executiva, de uma forma organizada, conversando a língua deles. Então, assim, é um manualzão aí para te ajudar nos seus projetos de cyber, tá bom? De cyber e segurança da informação. Valeu aí, obrigado. Falou, William.
Valeu, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.